Fala pessoal, vamos dar continuação à nossa saga do homem que adquiriu o talento Rank SSS de roubar outras habilidades. Peço que deixem o like, se inscrevam e caprichem nos comentários. Vamos tentar bater a marca dos 1000 inscritos e 100 likes nesse vídeo. Nos ajudem nessa nova jornada. Depois de se acomodar na sala de estar, Li Junji serviu chá perfumado a Lin Lu, elogiando-o profundamente. Lin, um pouco envergonhado, coçou a nuca ao notar a ausência do pai. Venus-si perguntou à mãe sobre ele e a expressão de Li Junji ficou preocupada. Seu pai, um funcionário público, foi notificado para ficar de plantão no escritório hoje. Espero que ele esteja bem. Lin fez uma pausa, percebendo o momento certo. O pai de Venus-si trabalhava em um centro de serviços com portas abertas, facilmente acessível aos insetos. Eles provavelmente não sabiam da natureza fototática dos monstros. Se as luzes do prédio atraem insetos, isso não é como um convite. Ele pensou de repente. Lin Lu se levantou e falou seriamente. Tia Li e Venus-si, eu preciso ir ao escritório do tio Wan agora mesmo. Imediatamente se opôs. Não, lá fora é muito perigoso, há insetos por toda parte. Lin olhou para ela com ternura, tranquilizando-a. Não se preocupe, irmã, eu trarei o tio de volta em segurança. Meia hora depois, Lin chegou ao centro de serviços da cidade Heng. Ouviam-se gritos e choros fracos lá dentro, o que sugeria que ele havia chegado tarde demais e que os insetos já haviam atacado. Lin sentiu de repente uma aura opressiva e olhou ao redor com cautela. As criaturas desastrosas do nível do rato não deveriam ter mais do que o nível 20. Nesse momento, parte do canto superior esquerdo do prédio de escritórios desmoronou, revelando uma sombra de dezenas de metros de altura na neblina. Lin Lu ficou em choque. É um guardião de buraco de minhoca. Ele olhou para o guardião da fenda espacial, ligeiramente atordoado. As criaturas e os desastres normalmente passam por buracos de minhoca e as pessoas próximas aos buracos de minhoca, chamadas de guardiões de buracos de minhoca, têm níveis mais altos. Matar um guardião de buraco de minhoca pode interromper o desastre da área correspondente antes que o mundo caia no caos. As autoridades haviam divulgado informações. Qualquer pessoa que fornecer a localização específica de um guardião do buraco de minhoca e contribuir para o seu cerco receberá recompensas extremamente generosas, o prota pensou, olhando para o guardião do buraco de minhoca, um colosso de nível 30 ou mais. Ele se perguntava se era sorte ou azar, mas sua prioridade era salvar o tio Wan dentro do prédio de escritórios. Guanbon e Van Jango estavam se escondendo dos insetos, refugiaram-se em uma sala de arquivo com armários contra a porta. Os dois homens, que estavam prestes a se aposentar, tremiam de medo, suando profundamente, enquanto a porta amassava sob os ataques dos insetos. Nunca em suas vidas eles haviam enfrentado algo mais bizarro e aterrorizante do que esse dia. De repente, a janela acima da cabeça de Van Jango se estilhaçou, fazendo com que os dois homens gritassem de terror. Mas depois de um tempo, nenhum inseto entrou pela janela e o barulho do lado de fora parou. Então a voz de Lin Lu veio de fora. Tio Wan? É Lin Lu, você está aí. Van Jango pareceu surpreso. Lin Lu. Eles abriram a porta às pressas e viram o prota com uma lâmina curta na mão, sorrindo enquanto os cumprimentava com os insetos cortados no chão, não mais se debatendo. Enquanto isso, na quadra de artes marciais de Heng City, Yu Taijia, cerrando os dentes, lamentou. A Floresta Sagrada, o reino secreto para a aquisição de energia, foi conquistada pelo Imperador das Trevas. Antes de nós, ele havia sacrificado muitas conquistas globais para reunir esses despertadores mais fortes e agora o Imperador das Trevas o havia vencido no reino. A tela do reino secreto mostrava jogador em limpeza Dark Emperor. Tempo, 1h52. Tempo de atualização restante, 18 horas. King Fan, curioso, perguntou. Ele passou tanto tempo, ele conseguiu solo o reino? Como seu substituto sustentou a energia para uma batalha tão prolongada? Yu Taijia, de cara fechada, explicou. Normalmente, o consumo de energia não é tão alto, você pode apenas ajudar os NPCs no momento certo.
Eu só não esperava que alguém chegasse antes de nós. Lu Yu especulou. Amigo Taijia, parece que o Imperador Sombrio também viaja no tempo. Como você, e o Taijia, com cara de poucos amigos, admitiu que era provável, mas não conseguia entender como o Imperador das Trevas havia roubado seu poder e viajado com ele. A única deficiência nossa da classe SS e dos despertadores acima é que o substituto requer um suprimento maciço de energia. Mas agora não é o momento para isso. Conheço outros reinos para olhar muita energia. Recuso-me a acreditar que ele tenha liberado todos eles. E quanto ao Dark Emperor, terei que confrontá-lo mais cedo ou mais tarde. Naquele momento, Lin Lu tinha acabado de levar o Tio Wan para casa. Van Jungo, ainda atordoado, compreendeu os eventos surreais do dia, achando inacreditável que insetos tão aterrorizantes tenham sido facilmente cortados pelo jovem que sua família apoiava desde a infância. Lin, percebendo a confusão do tio, explicou rapidamente. Tio, eu despertei um talento de nível S que me permite matar esses insetos. Van, surpreso, respondeu. Um talento de nível S é tão forte assim? Nós também despertamos talentos. Por exemplo, despertei um talento de nível D, força, que acelera a recuperação física. Agora posso subir 5 andares sem ficar sem fôlego. A Junjia também compartilhou com interesse. Despertei um talento de nível C, sabedoria. Ele melhorou muito minha memória. Dizem que ele pode até prevenir a demência senil. Venil-se, com suas mãos carinhosamente, eu sou os ombros de Lin Lu com orgulho. Sou ainda mais impressionante do que vocês dois. Despertei um talento de nível A voz celestial. Ela torna meu canto mais bonito e pode restaurar a resistência de todos e adicionar vários efeitos benéficos. Nesse momento, a tia Wan perguntou curiosamente ao prota que talento ele tinha despertado. Lin Lu fez uma pausa por um momento, sabendo que perguntar diretamente sobre o talento de alguém era tabu no ambiente atual. No entanto, ele entendeu a simples preocupação e curiosidade da tia Wan e respondeu. Tia, despertei um talento de nível S chamado Justiça Celestial. É um talento com poderosas capacidades ofensivas. Venil-se, com um olhar de expectativa, disse a Lin, você é incrível. Estou com muito medo de ir às masmorras. Leve-me com você quando tiver tempo. O tio Wan, um tanto emocionado, comentou. Toda geração tem seus talentos, Lin Lu. Seu status social no futuro será muito alto. Certifique-se de aproveitar essa oportunidade. Respondendo ao conselho do futuro sogro, Lin disse naturalmente. Tenho certeza de que irei fazer isso, tio Wan. Levantando cansado, disse. Lin Lu, você trabalhou muito hoje. Já está ficando tarde e temos um quarto de hóspedes. Você pode passar a noite aqui. O prota ficou momentaneamente atordoado e se sentiu um pouco envergonhado ao ver isso. Venil-se rapidamente pegou sua mão para lhe mostrar o quarto. O tio Wan vigiava os pombinhos de costas. Ele sabia que dali iria sair um casal. Naquela época, foi porque ele viu os dois sendo excessivamente íntimos que ele conversou com Lin Lu, levando o prota a cortar arduamente os laços com a família Wan. Ele nunca imaginou que o garoto do orfanato se tornaria o salvador da família. Depois de muitos anos de separação, na manhã seguinte, Lin Lu acordou de seu sono, sentindo-se um pouco confuso com tudo o que aconteceu no dia anterior. Ele não apenas salvou a Venil-se, o tio Jungo, mas também acabou ficando na casa deles. O calor que ele sentia era reconfortante, mas ele sabia que ainda não era hora de relaxar. Ainda há muito o que fazer. Seu irmão ainda está esperando por seu resgate. A prioridade agora é se fortalecer e buscar o próximo substituto de nível S ou superior o mais rápido possível. Em um prédio, um homem de meia idade está concentrado em conjurar seu substituto. Com um rosto maligno, ele declara com o medo e o desespero de todos os seres. Eu o convoco, Rei Demônio do Medo. Atrás dele surgem infinitas chamas malignas e a figura aterrorizante de uma entidade semelhante a um rei demônio aparece instantaneamente. O homem de meia idade olha para a figura com alegria, rindo de forma um tanto maníaca. Esse é um substituto de nível SS, meu próprio substituto de nível SS,
o rei demônio do medo. Olha para o homem e sussurra. Meu servo, vá em frente, sacrifique o medo e o desespero dos seres vivos para mim. Eu lhe concederei um poder invencível. Depois de deixar a única família, ele imediatamente começou a escolher seu próximo alvo de pilhagem. Entre os 15 executivos da organização de Smiling Coffin, Lu Ming e Shaoyin já foram eliminados por ele, mas há 2 outros confirmados como tendo despertado talentos de nível S, H. Jingmin e o Tao. Lin Lu imediatamente instrui o Mestre dos Desejos a enviá-lo para a localização de Jingmin. O Mestre dos Desejos rapidamente aproveita o poder do Livro dos Desejos. Momentos depois, as coordenadas de uma pessoa aparecem na mente de Lin Lu. Ele vira a cabeça, seu olhar profundo parece atravessar a névoa interminável até uma determinada figura. Ele salta do telhado e se dirige rapidamente naquela direção. A alegria da caçada traz um sorriso genuíno ao rosto do protagonista. Enquanto isso, H.O. Jingmin, ainda imerso na loucura de convocar um substituto de nível SS, está alheio ao perigo iminente. Sua filha pequena, um tanto tímida, chama papai. Isso faz voltar de seu frenesi. Ele se agachou e tocou gentilmente a cabeça da filha, acalmando seus medos e dizendo suavemente, o papai vai sair para comprar algo gostoso para você. Você vai me esperar em casa? O olhar de medo da filha nunca se dissipa, ela está genuinamente assustada com o substituto de seu pai. Depois de falar, H.O. Jingmin, acompanhado pelo rei demônio do medo, sai pela porta e entra na névoa sem hesitar, deixando sua filha sozinha e assustada em um canto. Logo a névoa ressoa com os gritos dos insetos e com a risada selvagem do rei demônio do medo. À medida que o rei demônio se enfurece, o nível de H.O. Jingmin também começa a subir. Essa sensação de subir de nível sem esforço e rapidamente, sem mover um músculo, o leva a uma loucura ainda maior. Na verdade, ele é uma figura trágica. Sua família era pobre, mas sempre feliz e harmoniosa. Depois, sua esposa fugiu com uma pessoa rica e ele foi constantemente ridicularizado e humilhado. Ele ficou desanimado até o momento do despertar global, quando despertou o talento extrator de emoções, convocando o substituto do rei demônio do medo. O medo é o desespero de todos na cidade de Heng. Assim como H.O. Jingmin se diverte, seu trunfo, a voz profunda do rei demônio do medo, ressoa, servo meu, poder ainda é muito fraco, as almas dessas criaturas são muito fracas, o medo delas não é suficiente, nem mesmo para preencher os espaços entre meus dentes. Hu Jingmin, um tanto desnorteado, pergunta, então, onde podemos encontrar medo suficiente? O rei demônio do medo, com uma voz sedutora, responde, somente o medo produzido pelas almas humanas é o alimento mais delicioso para mim. Jingmin, ao ouvir que ele queria matar humanos, ficou hesitante. Um fio de névoa verde continuava a corroer sua mente. Mais uma vez, a voz persuasiva do rei demônio do medo ressoou, meu pobre servo, você não anseia por um grande poder? Quer continuar sendo zombado e pisoteado pelos outros? A luz verde nos olhos de H.O. Jingmin se intensificou, uma onda de impulso suprimindo instantaneamente a hesitação em seu coração. Ele imediatamente sorriu e disse, como o senhor mandar, mestre. Logo, eles chegaram a uma área residencial. O rei demônio do medo abriu a porta de uma casa. Lá dentro, um homem segurava firmemente sua esposa e seu filho recém-nascido, olhando para o rei demônio na frente deles com um rosto cheio de horror. Vendo a família de 3 pessoas, os olhos claros de H.O. Jingmin suprimiram a luz verde e ele disse com cautela, assustá-los deve ser suficiente para gerar medo, certo? Não há necessidade de matar as pessoas. Naquele momento, o homem avançou com uma faca. O rei demônio do medo, ignorando o apelo de H.O. Jingmin, perfurou diretamente o abdômen do homem e então acendeu o sangue fresco de sua mão com prazer. O medo dos humanos é de fato muito mais doce e delicioso do que o dos monstros, disse H.O. Jingmin, com um rosto pálido, observou tudo isso intimamente e murmurou para si mesmo, qual é exatamente o substituto que eu criei? O rei demônio do medo estava agachado sobre os cadáveres, sugando constantemente uma respiração verde. Momentos depois, seu olhar ávido se voltou para uma mulher próxima. H.O. Jingmin correu para impedi-lo, condenando em voz alta as ações do rei demônio do medo. Ao ver isso,
o substituto zombou ameaçadoramente e o empurrou contra a parede. O hálito escaldante foi borrifado diretamente em seu rosto. Servo meu, atendo à sua convocação, nascido do desespero e do medo de todos os seres, absorvidos das profundezas de sua alma, eu sou a catástrofe. Deixe de lado sua bondade hipócrita. Quando eu estiver satisfeito, naturalmente lhe concederei um poder invencível. Depois de dizer isso, ele o jogou ao lado da mulher e ordenou: mate essa mulher. H.U. Jingmin, ao ouvir isso, ficou imediatamente horrorizado, virou-se e tentou fugir do local. O rei demônio soltou uma risada estranha e uma onda de névoa verde foi em direção a H.U. Jingmin, envolvendo. Sua expressão mudou, ficou atordoada e seu rosto rapidamente se contorceu em um olhar feroz. Seus olhos se encheram completamente de uma luz verde fraca. Ele pegou um punhal do chão e, com uma risada sinistra, esfaqueou a mulher aterrorizada. Vendo seu destino selado, a mulher implorou desesperadamente para que seu filho não fosse ferido. Jingmin, sem qualquer hesitação, imediatamente encheu a sala com os gritos de agonia da mulher. Neste exato momento, a neblina no corredor se dissipou rapidamente e uma figura entrou rapidamente na sala. Era o Prota, que chegou atrasado na sala. Um homem coberto de sangue estava esfaqueando sinistramente o corpo de uma mulher várias vezes. A mulher mutilada já havia parado de se debater. Ao ver isso, Lin Lu olhou friamente, sem hesitar, ordenou que o Imperador das Trevas matasse o homem. Naquele momento, uma figura apareceu atrás de H.U. Jingmin. Lin Lu olhou para cima e viu um forte demônio com asas nas costas e chifres na cabeça. Parado ali ao enfrentar o punho de ferro do Dark Emperor, o oponente o pegou facilmente com uma mão. O olhar do rei demônio do medo para Lin Lu estava cheio de cobiça e sua voz sinistra soou em seu ouvido: eu não esperava que você tivesse uma alma tão poderosa. Essas emoções intensas seriam deliciosas se imersas em lança. Depois de falar, ele surpreendentemente deu um soco no Dark Emperor. O sempre vitorioso Imperador das Trevas está agora sendo suprimido e seus pontos de vida começaram a cair loucamente. Lin sentiu um aviso em seu coração. Assim que a figura demoníaca se aproximou dele, o soco feroz foi tão rápido que quase o pegou. Um mestre lendário do avanço de segunda classe, guarda baixa, enfrentando o súbito soco pesado do rei demônio do medo, um guarda-chuva repentino apareceu na frente de Lin. A aparição oportuna de Lady Kaguya o protegeu desse golpe fatal. No momento seguinte, uma série de ruídos estrondosos explodiu em seus ouvidos. O guarda-chuva bloqueou com precisão todos os ataques. Resistindo aos ataques do demônio sem romper a defesa de Lady Kaguya, o rei ficou impaciente. Uma figura corpulenta apareceu de repente ao lado dele, dando um forte soco em seu rosto. O substituto cambaleou, rugindo furiosamente: eu sou o poderoso rei demônio do medo. Todos vocês saiam do meu caminho. Dois substitutos fortes começaram instantaneamente uma briga frenética na sala de estar, sem nenhuma defesa ou esquiva, apenas uma investida louca de socos. Ao ver o Imperador das Trevas sendo suprimido novamente, Lin Lu imediatamente ordenou que Lady Kaguya o ajudasse. Seu guarda-chuva se transformou e irrompeu com um anel de energia demoníaca, chocando os dois substitutos ao mesmo tempo. Lady Kaguya foi acidentalmente atingida por um soco. Seu corpo frágil foi instantaneamente arremessado para longe. O Prota correu para pegá-la no momento em que o Rei Demônio do Medo ergueu os punhos pronto para esmagá-los contra o Imperador Sombrio. Lin levantou a cabeça com os olhos brilhando com uma luz fria e, com um leve grito, vários tentáculos verdes escorregadios se estenderam instantaneamente de suas costas. Os punhos do Rei Demônio do Medo foram instantaneamente enredados por tentáculos, seguido por ainda mais tentáculos que prendem firmemente o Rei Demônio. No momento em que o monstro estava prestes a explodir com a energia demoníaca, uma faca longa esfaqueou ferozmente seu peito. O Rei Demônio rugiu sem querer. Chamas verdes subitamente envolveram seu corpo. Ele gritou: eu não vou morrer. Eu sou o medo no coração de todos os seres. Enquanto houver medo, eu voltarei. Seu corpo demoníaco e musculoso se transformou diretamente em um fio de chama verde e depois se dispersou com o vento. Quando o Rei Demônio do Medo se dissipou, H.U. Jingmin, que estava rindo loucamente, enrijeceu. A luz verde em seus olhos desapareceu,
voltando à claridade. Quando viu a cena diante de si, soltou um grito desesperado. Ao ver a mulher mutilada, ele caiu no chão. Ele achava que tinha conseguido o poder de mudar sua vida, mas não esperava liberar um demônio aterrorizante e assassino. Mesmo sendo manipulado por ele, enquanto Jingmin estava perdido e pensando, uma voz fraca soou em seu ouvido: "Você tem alguma última palavra antes de morrer?" De repente, ele olhou para cima, apenas para ver o homem que matou seu substituto olhando-o friamente. Ele disse nervosamente com pressa: "Últimas palavras? O que você vai fazer?" "Isso é um mal-entendido. Não foi minha intenção. Eu estava apenas sendo controlado pelo meu substituto." Lin Lu sacou lentamente sua lâmina curta e disse calmamente: "Assassinato por assassinato, você conhece esse princípio, não é? Enquanto estiver vivo, seu substituto poderá causar o caos novamente." Hu Jingmin, com um olhar vazio, murmurou: "Você está certo. Assassinato por assassinato é justo." Ele se levantou, falando atordoado: "Só tenho um pedido a fazer. Minha filha está esperando que eu volte para casa. Por favor, diga a ela que o papai foi para um lugar distante e que eu voltarei para encontrá-la quando ela crescer." Assim que ele terminou de falar, Lin esfaqueou seu peito com uma faca, sussurrando em seu ouvido: "Não se preocupe, eu cuidarei de sua filha." O Jin Ming demonstrou gratidão em seus olhos e agradeceu a ele e então deu seu último suspiro. Olhando para Gao Jingmin deitado em uma poça de sangue, o prota também se sentiu um pouco melancólico. Naquele momento, um aviso soou em seu ouvido: sua pilhagem de talentos classe S foi ativada. Por favor, escolha um entre os valores de atributo, efeitos de talento, efeitos de habilidade e poder de alma do alvo para saquear. Lin, pensando no substituto demoníaco do oponente que exigia seus 3 substitutos para matar, tinha certeza de que era pelo menos um talento de classe SS e pelo que parece, aquele substituto demoníaco parecia ter uma reação e controlar seu mestre. Se ele escolhesse o poder da alma, poderia avançar diretamente um talento de classe S para classe SS, mas se escolhesse o efeito do talento, obteria esse poderoso substituto. Lin rapidamente fez sua escolha. Ele queria aquele substituto demoníaco. Hu Jinming não podia controlar, mas isso não significava que ele não pudesse saquear com sucesso o talento do alvo. Parabéns por ter obtido talento de classe SS com a ignição de emoção, uma onda de poder tumultuado e sem precedentes invadiu loucamente seu corpo. Lin abriu imediatamente seu painel de atributos. O ignorador de emoções, de talento de classe SS, tem, na verdade, 2 habilidades exclusivas. A primeira habilidade, indução emocional, permite sentir as emoções de todos os seres em um raio de 300.000 metros. A segunda habilidade, detonação emocional, pode intensificar em 10 vezes as emoções de qualquer ser em um raio de 300.000 metros. Lin Lu olhou para os atributos do talento, um tanto desconcertado. Embora a gama de habilidade seja ridiculamente grande e forte, e a capacidade de controlar as emoções dos outros não seja ruim, ela não parece ter nenhuma característica especial. Lin Lu pensou imediatamente naquela figura demoníaca. Parece que esse talento, assim como o talento Cavaleiro da Chuva, tem suas principais habilidades no substituto. Ele então convocou ansiosamente o substituto correspondente ao talento Ignorador de Emoção. De repente, o céu trovejou alto e um objeto rosa desceu do céu na frente do prota e apareceu de repente uma bola de carne rosa que se expandia e contraía. Lin ficou novamente perplexo. O que é isso? Onde está meu substituto demoníaco? Ele olhou com perplexidade para a bola de carne à sua frente e rapidamente verificou seus atributos. Ele ficou atônito. O novo substituto chama-se Movimento Fatal. Com exceção de seu valor de crescimento total, os outros atributos são basicamente 0 e ele só tem uma habilidade chamada Gestação. O substituto absorverá uma certa emoção principal decidida pelo anfitrião em um raio de 300.000 metros como alimento para nascer. Isso significa que o substituto não é fixo em termos de habilidades e formas, mas requer a decisão subsequente do hospedeiro. Lin Lu decidiu tentar. Ele fechou os olhos lentamente, em seguida, ativou a habilidade de indução emocional do novo talento. Seu espírito começou a se estender infinitamente.
As emoções de todos os seres da cidade Heng se refletiam em sua percepção. Ele parecia ouvir inúmeras vozes, várias emoções acompanhadas por essas vozes. Caóticas, apareceram uma a uma: desamparo, medo, desespero, ansiedade e expectativa. Logo, a duração de 5 segundos da indução emocional terminou. Lin começou a suar frio, arfando alto. Embora fossem apenas 5 segundos, as emoções e as vozes de milhões de pessoas eram aterrorizantes. Talvez apenas os magos de espírito elevado pudessem suportar isso sem problemas. Agora, a cidade de Heng está selada por uma névoa branca repleta de emoções negativas por toda parte. Entre essas emoções negativas, o medo é uma das mais fortes. Essa também pode ser a razão pela qual Gao Jingmin escolheu essa emoção como alimento para o substituto. Inesperadamente, ela deu origem ao aterrorizante Rei Demônio do Medo. Embora o Rei Demônio seja poderoso, ele é uma faca de 2 gumes. Como a direção da gestação do substituto pode ser escolhida, vale a pena sentir as emoções dos seres mais algumas vezes. Pode haver escolhas melhores depois de entender tudo isso. Lin Lu guardou o novo substituto e perguntou ao mestre dos desejos sobre a localização da filha de Hu Jingmin. A menina estava assustada, encolhida em um canto, esperando que o pai voltasse para casa. Naquele momento, uma batida na porta soou e a voz de Lin veio de fora. Shinji, você está em casa? Sou amigo de seu pai, Gao Jingmin. Ao ouvir a voz do prota, Shinji imediatamente abriu a porta para ele. Logo depois, os dois se conheceram e a pequena Shinji Yui comeu alegremente a comida que Lin Lu lhe trouxe. Após um momento de reflexão, Lin falou: seu pai está protegendo a cidade de Heng e não pode voltar por enquanto. Ele me pediu para cuidar de você durante esse tempo. Os olhos de Shinji estavam cheios de admiração. Eu sabia que meu pai era muito poderoso. Lin Lu voltou-se para ela e expressou sua dúvida anterior. Shinji Yui, você acabou de abrir a porta para mim diretamente. Você não temia que eu fosse um trapaceiro? A pequena Shinji disse inocentemente: meu talento é a indução emocional. Posso sentir que o irmão Lin Lu tem apenas boa vontade pura. Portanto, Shinji Yui acredita que o irmão Lin Lu é realmente um bom amigo de meu pai. Lin ficou um pouco assustado ao ouvir isso. Ele não esperava que Shinji Yui e seu pai, Gao Jingmin, despertassem talentos emocionais semelhantes. Ele ficou por mais um tempo. Lin lembrou a pequena Yui de não abrir a porta para estranhos e saiu. Lin decidiu que, assim que a neblina se dissipasse, ele enviaria Yui para conhecer sua casa, quando sua mãe, agora aposentada, estivesse disposta a adotar essa menina órfã. Nesse mundo caótico, pessoas como Gao Jingmin, incapazes de se controlar, não são incomuns. As normas convencionais não são mais tão importantes para Lin Lu. Somente se tornando mais forte, ele poderá proteger aqueles que deseja proteger, para dominar seu próprio destino. Mesmo que suas mãos estejam manchadas de sangue, ele nunca desistirá. A voz no coração do prota mudou gradualmente de hesitação para determinação. Eu, Lin Lu, não sou um punidor da justiça, nem um ditador tirânico. Aspiro a ser o criador de regras. Na entrada do templo do espírito oculto, na cidade de Heng, 5 pessoas chegaram lentamente. Era Yu Taijia e outros. Ele expressou sua dúvida. Por que ele não está aqui? De acordo com minha memória de vidas passadas, o guardião do buraco de minhoca deveria aparecer aqui. Lu Yu falou de repente. Acho que antes de encontrarmos o guardião do buraco de minhoca, nossa equipe de 5 pessoas precisa de um líder. O que você acha, odiou? O rosto de Taijia não tinha expressão. Ele estava apenas perguntando, sem se comprometer. Parece que o mestre Lu quer ser o líder. O olhar de Lu Yu estava fixo em Yu Taijia. Nós somos provavelmente os despertadores mais poderosos da cidade de Heng. Quem mais além de mim para a posição de líder? Eu posso derrotar os outros 3 sozinho. Somente você não consigo ver através dele, Taijia disse com indiferença. Embora sejamos o grupo mais talentoso da cidade de Heng, o Dark Emperor tem uma vantagem significativa. Ele pode não ser mais fraco do que nós no momento. Precisamos de minha memória de vidas passadas para liderar o caminho para subir de nível.
É melhor para todos não brigarmos entre nós, Lu Yu falou com desdém. Você não está superestimando o Imperador das Trevas? Você não disse que não existia tal pessoa em sua vida passada? Nós dois temos talentos de classe SSS. Como ele poderia ser mais forte do que nós? Já que você é tão cauteloso com esse Imperador das Trevas, se eu o matar para você, recupera o poder dele. Isso não provaria que sou mais adequado para ser o líder do que você, e Taijia se esquivou da mão de Lu Yu e disse com indiferença. O Imperador das Trevas tirou meu poder e eu o recuperarei mais cedo ou mais tarde, sem sua interferência, Lu Yu pensou de forma sinistra. Eu me pergunto se matar o Imperador das Trevas me permitirá tomar o poder de Yu Taijia. No mínimo, não posso permitir que ele recupere sua força com sucesso. Quando ele recuperar sua forma completa, ganhar o controle não será tão fácil. Taijia não prestou mais atenção em Lu Yu e se virou para o jovem na parte de trás da equipe, dizendo, você consegue sentir algum vestígio do guardião do buraco de minhoca por perto? O jovem fechou os olhos, em um instante, tudo em um raio de 1 quilômetro estava à sua vista. Depois de um momento, ele abriu os olhos e disse lentamente, a forma de vida mais forte em um raio de 1 quilômetro é um pincermando gigante de nível 7. Taijia ficou um pouco irritado e disse, parece que o desastre do nível inicial do rato causou uma mudança na posição da fenda espacial dimensional, tornando-a diferente da minha vida passada. Enquanto isso, Lin Lu retornou ao centro administrativo da cidade de Heng. Seu alvo era o guardião do buraco de minhoca, que ele havia descoberto acidentalmente antes. O prota olhou para o monstro que parecia uma montanha e engoliu em seco. Esse guardião da fenda espacial é tão grande que provavelmente até um dos pelos de sua perna é mais grosso do que minha coxa. Quando Lin Lu se aproximou, o painel de atributos do inseto Rei do Vazio apareceu diante dele. Esse inseto, que claramente era apenas uma criatura de nível 34 da classe D, tinha 10 vezes mais pontos de vida do que o líder monstro feio de nível 35 que ele havia encontrado antes. E ambas as habilidades eram de convocação de lacaios, uma tática implacável de um enxame de insetos. Não é de se admirar que a cidade de Heng tenha precisado mobilizar um grande exército e mísseis para matá-lo na vida passada. Mas, além de sua capacidade de invocação, ele não é tão poderoso quanto parece, e valores de atributos tão altos são o alvo perfeito para imperadores das trevas capturados à força. Pensando nisso, Lin Lu convocou imediatamente seus 2 substitutos. Sem dizer uma palavra, eles atacaram. O Dark Emperor usou diretamente sua habilidade exclusiva, Força de Destruição, mas inesperadamente normalmente invencível poder falhou dessa vez. Lin Lu ficou um pouco surpreso, pois não esperava que o guardião da fenda espacial fosse tão resistente. Naquele momento, a enorme figura à sua frente soltou um rugido estrondoso. No segundo seguinte, o ruído contínuo e penetrante de um enxame de insetos ressoou na névoa, um denso exército de insetos cercou o prota rapidamente. Embora fossem criaturas de baixo nível, ser dominado pelo enxame tornaria difícil para Lin se proteger, mas o grande número de criaturas também significava uma quantidade enorme de pontos de experiência. Ele não queria desistir facilmente. Lin Lu ordenou imediatamente que Dark Emperor e Lady Kagi abandonassem o inseto Rei do Vazio e atacassem um enxame de insetos. Lady Kagi passou elegantemente pelo enxame, colhendo graciosamente a vida dessas criaturas horrendas, enquanto os socos do Imperador das Trevas explodiam, transformando os insetos de baixo nível em uma névoa de sangue e restos mortais. Mas o enxame era muito numeroso e, assim que eles mataram um grupo, outro cercou, até que o próprio Lin Lu foi rapidamente cercado pelo enxame. Dezenas de horas de espada rápidas passaram por ele, colhendo rapidamente as vidas dos insetos. Os sons de ganho de pontos de experiência eram incessantes. Naquele momento, um helicóptero surgiu entre as nuvens com uma jornalista a bordo fazendo um relatório. O rosto do operador de câmera mudou ligeiramente, apontando para um ponto no mar de nuvens. A repórter olhou rapidamente para o local. Senhoras e senhores, podemos ver uma criatura gigantesca emergindo do mar de nuvens e parece que há alguém lutando com ela em suas costas. Pela primeira vez em sua carreira, Yaomushi perdeu a compostura diante das câmeras, exclamando em voz alta, isso é incrível! Embora o mundo tenha entrado na era do despertar global, a maioria das pessoas não é de alto nível.
Como alguém pode estar lutando contra uma criatura tão monstruosa? Vamos voar mais perto. Precisamos capturar a imagem valente desse herói e permitir que Rand e Siriri o mundo inteiro testemunhem sua bravura. Nas costas dessa criatura colossal estavam Lin Lu e outros dois. O número de insetos era esmagador, fazendo com que o Dark Emperor e Lady Kaguya consumissem rapidamente sua energia. O Prota imediatamente esmagou um fragmento de cristal dado por Deus para restaurar sua energia. Em seguida, ordenou que os dois substitutos continuassem a abater os insetos. Sem hesitar, ele também entrou na batalha, mas a aura da espada rápida consumiu muita mana, o que o obrigou a comprar um grande número de poções de mana por meio da interface do jogo para repor a mana que se esgotava rapidamente. No entanto, continuar a luta dessa forma não era econômico. Naquele momento, ele ouviu o som de nivelamento em seu ouvido. A mente de Lin Lu se iluminou e ele alocou alegremente todos os 8 pontos de atributo ganhos com aumento de nível para agilidade e todos os 4 pontos de habilidade de todas as espadas voltaram à origem. Após a atualização, todas as espadas que retornassem à origem gerariam automaticamente 7 auras de espada rápida por segundo e poderiam recuperar as auras de espada emitidas sem danos, reduzindo significativamente o consumo de mana. Após o nível 24, o poder que ele podia extrair da instância também chegou a 67%, melhorando muito sua capacidade de combate. Lin Lu sabia que era hora de uma batalha decisiva contra o inseto rei do vazio para mostrar quem manda na cidade de Rand. Os dois substitutos fugiram do caminho, protegendo Lin com firmeza atrás deles, e o trio partiu da parte de trás do inseto rei do vazio em direção à sua cabeça, não deixando nenhum sobrevivente em seu caminho. Com o rugido de Lin Lu, o Dark Emperor e Lady Kaguya atacaram diretamente o inseto rei, enquanto ele mesmo liberava uma aura de espada rápida para abrir caminho para os dois substitutos. Lin Lu invocou o Mestre dos Desejos, desejando que nenhum inseto pudesse se aproximar a menos de 1 metro dele. Em seguida, ele retirou abruptamente um cristal furioso de classe A e o usou no Demônio Verde, um cristal furioso de classe A que agora vale 3 milhões no mercado de jogos, pode aumentar as habilidades de um substituto em 30% por 2 minutos. Dezenas de tentáculos verdes saíram de suas costas, torcendo-se junto com a aura da espada rápida para matar os insetos ao redor. Por um tempo, ele reteve sozinho todos os monstros, criando um ambiente de produção perfeito para os dois substitutos. Dark Emperor e Lady Kaguya atacaram loucamente a cabeça do Rei do Vazio. De repente, o corpo gigante do inseto começou a tremer, quase jogando o instável Lin Lu para fora. Naquele momento, os pontos de vida do inseto Rei do Vácuo caíram para 30% e ele usou sem hesitação sua habilidade inata, o rugido do inseto rei. Uma onda sonora invisível se espalhou rapidamente em um raio de 10 quilômetros, fazendo com que tanto os insetos em repouso quanto os que se alimentavam parassem e se voltassem para seu rei. Ao ver isso, o rosto do Prota mudou, ordenando que o Imperador das Trevas e Lady Kaguya continuassem atacando o inseto rei, não dando a ele nenhuma chance de respirar. Ao mesmo tempo, ele entrou sem hesitar em um mar de insetos várias vezes maior do que antes. Naquele momento, o helicóptero no céu ainda estava circulando. A voz de Almushi estava sufocada enquanto ela relatava: Senhoras e senhores, neste momento de crise para toda a cidade, nosso povo não se rendeu. Vejam, na parte de trás daquele monstro, alguém está lutando ferozmente contra as criaturas. E Almushi jurou a si mesma: ela deve trazer de volta toda a história heróica desses heróis. Ela quer que todos saibam quem estava lutando desesperadamente por eles nos momentos mais difíceis e sombrios. Esses heróis devem ser lembrados por todas as pessoas. A essa altura, Lin Lu estava completamente furioso na batalha, sem nem mesmo ter tempo de verificar quanta vida restava ao inseto rei do vazio. Ele sentiu seus ataques diminuírem e seus pensamentos ficarem lentos. Ele tinha se dado conta de tudo, mas se esqueceu de uma coisa: sua força física era limitada. Naquele momento, o Mestre dos Desejos apareceu sem ser solicitado, cantando baixinho: Deixe-me restaurar completamente a condição do meu grande mestre. Imediatamente, com a virada do livro dos desejos, Lin Lu, que pensava um pouco devagar, finalmente recuperou a clareza. Ele agradeceu apressadamente: Obrigado novamente, Mestre dos Desejos.
O mestre dos desejos fez uma reverência respeitosa. Grande mestre, aliviar suas preocupações é meu dever. Vou me despedir agora. Desejo a você muito sucesso na batalha. Nesse momento, o prota se sentiu excepcionalmente enérgico. Seus olhos brilhavam com um frio intenso. Inseto rei do vazio, vamos continuar e ver quem aguenta mais. Lin Lu saltou com força, cortando sua faca na cabeça do inseto. Dezenas de tentáculos verdes se estenderam instantaneamente de suas costas, penetrando ferozmente no corpo do inseto rei. A habilidade exclusiva do espadachim da tempestade, todas as espadas voltaram à origem, foi levada ao seu limite. Com um enorme rugido, o inseto rei do vazio gritou em agonia. Sua última gota de saúde foi exterminada naquele momento e seu corpo maciço caiu de má vontade no chão. O inseto do rei do vazio emitiu um gemido penetrante e devastador, forçando todos no helicóptero a cobrir os ouvidos. Lin Lu exerceu toda a sua força para cortar o pescoço do inseto rei do vácuo, cortando sua cabeça. O monstro decapitado caiu sem forças no chão. Em todo o mundo, 6 notificações consecutivas de anúncios soaram nos ouvidos de todos. Parabéns ao jogador Dark Emperor por ser o primeiro jogador do mundo a matar um guardião de buraco de minhoca. Recompensa: bilhete de loteria de 10 giros para a roda do destino, prêmio de 10 cristais do destino. Ao ouvir o anúncio global, os olhos de Almuxi se arregalaram de surpresa quando ela olhou para Lin Lu, que estava sobre a cabeça do inseto. O primeiro do mundo? Esse jovem poderia ser o Imperador das Trevas? Ela então disse com a voz embargada: incrível! Nunca imaginei que a figura lendária que realizou várias conquistas globais fosse da cidade de Ara. O helicóptero desceu mais baixo, pairando sobre o prota. Ao ver o rosto jovem de Lin Lu, Yalmuxi corou, pensando: nunca pensei que o lendário Imperador das Trevas fosse tão jovem. Espero ter a chance de entrevistar pessoalmente esse herói lendário. Nesse momento, Lin também ouviu uma série de notificações em seu ouvido. Parabéns, jogador, você ganhou 43.200 pontos de experiência. Parabéns por ter matado com sucesso o inseto guardião do buraco de minhoca, rei do vazio. Parabéns por ganhar 10 giros consecutivos na roda do destino e 10 cristais do destino. Parabéns por subir de nível até o nível 27. Os cristais do destino podem aumentar a taxa de sucesso da forja de equipamentos em 50%, um ótimo item para forjar equipamentos. 10 cristais do destino equivalem a uma taxa de sucesso de 100% para forjar equipamentos 5 vezes. Com a morte do inseto rei do vazio, de repente, todos os insetos entraram em pânico e não atacaram mais os inimigos no ar, mas se dispersaram e desapareceram na vasta névoa. Após a batalha contra o inseto rei do vazio, não restaram muitos fragmentos do cristal dado por Deus, que precisava urgentemente ser reabastecido. Pessoal, caso não queiram perder os próximos lançamentos, inscrevam-se no canal e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal, principalmente agora no começo. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.